Gravar. Então, boa tarde. A gente vai começar agora com nossa primeira entrevista do nosso bloco Conversando com Seguridade. A gente vai entrevistar, então, uma série de pessoas que toparam estar aqui com a gente para falar sobre assuntos que tangenciam a seguridade social e a saúde, né, que são os assuntos principais do nosso fórum. E hoje a gente está aqui com o professor André Trednik, que agora minha colega Amanda vai dar uma apresentada sobre isso. Então, eu sou Amanda Machado e junto com a Rafaela de Negre, a gente vai hoje iniciar, como ela disse, essa série de entrevistas. E como nosso primeiro convidado, temos aqui o Dr. André Trednik. Ele é pós-graduado em Filosofia Antiga pela PUC-Rio, mestre em Saúde Pública pela Fiocruz e juiz de Direito e coordenador do Sejusc Leopoldina. E, então, eu gostaria de, novamente, aqui, agradecer a tua disponibilidade, André, e é muito importante para a gente a tua presença aqui, agradeço. E eu volto a palavra para a Rafa, para que ela inicie um pouquinho falando sobre como serão nesse encontro. Tá bom. Muito obrigada, Amanda. E, então, André, para a nossa primeira pergunta, a gente queria abrir com uma pergunta mais genérica, né? Sobre o estabelecimento da saúde, né, no nosso país como um direito. Como isso começou, a gente faz toda essa volta histórica à Constituição Cidadã de 88, ao SUS, a tudo isso, mas quando de fato, né, esse direito, né, em qual gama de direito a saúde entra, e quando começou, né, na nossa concepção de Estado moderno, de Estado provedor da saúde, isso quando a gente fala do Brasil. Tá bom, muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui nesse fórum. Então, eu poderia dizer, a saúde entra como esse direito fundamental, vamos chamar assim, a partir de uma luta, né, sobretudo a luta pela redemocratização dos anos 80, em que se via que o regime militar da ditadura ia chegar ao fim, então era necessário um novo texto fundante do Brasil, talvez uma nova república, aí se pensou em Constituição. Então, em 86, nós temos as épicas jornadas de saúde, em que se coloca a ideia de que era importantíssimo entrar no texto constitucional o direito à saúde de uma forma muito clara, ou seja, o Estado prestaria uma saúde. Oi, congelou, gente? Agora voltou. Já voltou. Desculpa, gente. Bom, eu vou repetir, então. Sem problema nenhum. Eu testei a internet aqui, tá funcionando, mas sabe como é que é, né? Bom, cara, eu posso dizer como o texto que a gente tem hoje é resultado de uma luta pela democratização do país, sobretudo nos anos 80, nas épicas jornadas da discussão de saúde, nos anos 80, em que se entendeu importantíssimo, já que o regime ia terminar, que uma Constituição nova, uma nova república, teria que ter um artigo específico, tratamento específico constitucional que garantisse uma saúde universal para a população brasileira. Então, é basicamente essa a ideia. A ideia de um sistema, então, universal, de ampla cobertura, que atendesse a população como um todo, então surge nessa época, aí se discute também nessa mesma oportunidade o conceito ampliado de saúde, a gente pode falar sobre isso. Então, assim que vem nos debates da Constituinte, quando finalmente isso integra a Constituição Federal de forma específica, com várias disposições, um manejamento do texto, uma redação de divisão de competências, de custeios, muito bem costurada da Constituição Federal, justamente para não se ter o que sempre se viu no Brasil, né, que o direito é inserido na Constituição e jamais é cumprido, né? A citar a própria ditadura que eu falei agora, né, que assegurava liberdade de expressão, livre direito de reunião, e não cumpria nada disso porque trabalhava em atos de exceção. Então, assim, e aí a história está cheia disso, né? Então, eu respondo a tua pergunta dessa forma, mas coloco o problema da categoria no direito, né? Acho que é um problema muito sério. O que é direito? O que é saúde? O que significa essa categoria? Direito à saúde, é uma questão de pensamento. E, além disso, como isso se torna concreto, apesar de todos os cuidados que você pode ter na redação de um texto fundante, como é a Constituição Federal. Se eu coloco custeio, coloco competência, coloco divisões, coloco atribuições, discrimino amplitude, a própria ideia democrática desse direito ser exercido, e se ele não é exercido,
se ele não é cumprido pelo governante, que por acaso, sei lá, tem uma visão, talvez a gente vai falar sobre isso, neoliberal, como é que fica esse direito? Isso é uma questão para pensar. Então, é assim, para essa primeira provocação, eu diria isso. Assim, um dos melhores desenhos em texto constitucional do mundo é o direito à saúde no Brasil. Agora, uma saúde que não cumpre a sua missão constitucional e governantes que não aderem a esse texto, embora seja totalmente vinculante, como é que a gente faz? Essa é a pergunta, talvez, da nossa democracia hoje, né? Como a gente concretiza direitos fundamentais num sistema como esse? Muito obrigada, André. Ótimas provocações. Acho que é isso, né? Levando, inclusive, a nossa segunda questão aqui, provocação, que seria justamente quais são as ausências desses direitos, como que a gente poderia suprir esses direitos. Então, até se você quiser, André, iniciar falando justamente sobre o conceito ampliado de saúde, que você pincelou, né? Eu acho que seria bacana também. Ah. Então, quando a gente coloca assim um termo na Constituição Federal, vamos pensar além das hermenêuticas clássicas do direito, né? O direito se pretende uma ciência que teria, a princípio, respostas, métodos e sistemas para se autorresponder. O direito não é isso, é só um estamento do Estado burguês e faz parte do sistema de luta de classes, vamos dizer assim, em sentido amplíssimo. Ele é só isso. Mas vamos imaginar, então, que a gente possa, como seres humanos, interpretar esses termos, direito à saúde. Então, a saúde que entra no senso comum não é a saúde que está tecnicamente lançada na Constituição Federal. O termo saúde abarca um conceito ampliado de saúde, não é somente uma saúde, vamos dizer assim, que conceba um pensamento da antiguidade, nem um pensamento puramente cientificista, né, de saúde como ausência de doença, ou saúde como ausência de uma patologia, né? Saúde é ampliadíssima. Você imagina que não é só um estado de bem-estar, não é só não apresentar uma patologia que possa ser descrita pela literatura médica. A saúde é muito mais do que isso. Então, é também o direito a não desenvolver doenças, o direito a uma alimentação saudável, mas muito mais do que isso. É também o direito a um meio ambiente saudável, é o direito também a um transporte que não te alija, não te impeça de usufruir o descanso. É também o direito a um trabalho, um local de trabalho saudável, que você não sofra nem exposição a toxicidades, como produtos químicos, etc., mas também nem um abuso moral. É um direito também a saber que seus filhos estão numa creche. Enfim, é um sistema que se amplia para se imaginar o ser humano podendo se desenvolver, não que se garanta, que se afirme que é impossível adoecer, mas assim, que pelo menos as potências humanas sejam garantidas, não sejam alvo de agravos, né? Não sejam vulneradas e a pessoa tenha o direito ao desenvolvimento saudável, o que implica até mesmo na discussão, talvez, final do próprio sistema econômico em que está inserido esse direito. Né? Assim, quando a Constituição se funda, ela garante o direito à justiça social, o direito à erradicação da miséria e garante a livre iniciativa, ou seja, abarca o sistema capitalista como princípio fundante. Ela quis trabalhar com visões do mundo, duas visões do mundo, né, que são incompatíveis. Né? Ou você tem um sistema de livre comércio, aspas, que é apropriado pelo capitalismo, ele quer se dizer como lógica do livre comércio, e não é. E também teve que abarcar a questão do Estado que participa do bem-estar do cidadão, senão o Estado não tem razão de existir. Então, esse conceito ampliado à saúde ultrapassa descrições da saúde puramente cientificistas, patológicas, para um conceito muito maior inclusive de direito ao desenvolvimento intelectual, enfim, liberdades do mais ampla gama. Então, para garantir isso, o que você tem encontra no texto constitucional mais fácil e compreensível? O direito ao acesso ao sistema médico. Então, no nosso sistema, no Brasil, você desenhou um modelo em que o indivíduo, tem direito a um acesso universal ao sistema médico. Então, o aparato médico, o médico pessoal, profissional, ou a médica, a instituição de controle hospital, né, ou posto de saúde, enfim, esses elementos, exames, prescrições, talvez alguns medicamentos. Então, esse desenho está muito acessível, muito compreensível ali, num primeiro momento, na Constituição Federal. Embora, lembre-se, estamos falando de um conceito ampliado de saúde, ele não é restrito, não é patológico ou mecanicista, poderíamos dizer assim. Dito isso,
Imaginemos. Ora, mas não adianta, e aí avançando, né, um desenho teórico, um desenho puramente categórico na Constituição Federal dessa garantia, desse direito, e ele é ampliado. Ué, mas como é que se executa uma coisa dessa? Por exemplo, eu vou trazer só uma informação que é muito séria e faz parte das questões que importam à saúde da coletividade, que afetam a mais de um indivíduo. São a questão da alimentação da população, sobretudo a mais despossuída. Os alimentos ultraprocessados são ofertados dentro desse espírito do livre negócio. Então, os indivíduos despossuídos não têm tempo de almoçar ou são oferecidos a eles em forma, diria, endêmica, alimentos ultraprocessados, que, a comprovar, a todas as pesquisas que você possa encontrar, indicam claramente que são gravosos à saúde humana, mais especificamente, relacionados diretamente a acidentes vasculares e a desenvolvimento de câncer. Então, como esse indivíduo que tem direito a acesso à saúde ampliada, esse indivíduo é submetido a algo que necessariamente, aí já não é mais potencialidade, necessariamente lhe causa agravos, como esse que eu narrei, a obesidade, enfim. Né? Há uma saciedade do corpo e do desejo de alimentação com gravíssimo prejuízo para um desenvolvimento do que se espera, uma saúde que possa se desenvolver sem agravos. Então, é uma contradição, né? Assim, então, aí o Estado então, pode interferir na oferta desses alimentos que são conhecidamente, não só no Brasil, mas em outros países, conhecidamente causadores de agravos à saúde. Como fica a regulamentação nesse caso? São regulamentações por órgãos distintos, mas e o direito fundamental à saúde? Vamos imaginar a hipótese. E aí, vamos apertar a categoria. O indivíduo entra com uma ação, uma DCP, no Supremo Tribunal Federal, questionando que o órgão de saúde, ou o ministério, ou a agência, não regulamenta, não proíbe a oferta de alimentos processados. É esse. Habib's, McDonald's, essas coisas todas proibidas. Porque, obviamente, faz mal à pessoa, né? Sim, comprovadamente. Então, como é que fica isso? Esse é o exercício desse direito à saúde, ou seja, eu quero que o Estado me proteja e que essa coisa não seja ofertada a mim e a toda a população brasileira, especialmente a mais despossuída, que não consegue preparar uma comida, não consegue comprar alimentos frescos, não tem acesso a alimentos não orgânicos, não contaminados com agrotóxicos. Como é feito isso? Qual é a reação do sistema? Onde o sistema vai buscar os recursos? Novamente, o sistema vai investigar a categoria de direito de saúde, vai imaginar pelas ideias clássicas, né, arraigadas, não, mas é ofertado o tratamento público, é ofertada a cobertura ampliada a uma cirurgia, é ofertado também alguns medicamentos de controle de pressão e anticoagulantes, ou de controle de colesterol, não sei se está na lista do SUS, enfim. Mas esse direito não, porque você come se quiser. E aí começa, né, aí dentro do espírito, que é o fundante da nossa sociedade, né, que é a da livre iniciativa, essa inserção inaugural, é ofertado, é dito que a livre iniciativa, você come se quiser. É aquela história de culpabilizar, novamente, né? E aí a contradição do próprio termo, se culpabiliza o indivíduo pelos agravos que são ofertados a ele. Bom, aí vamos dizer, de novo, que a gente está discutindo também é o papel do Estado, né? Hoje em dia a gente vê isso. O triunfo neoliberal pela terceira, quarta, quinta vez no Brasil e que se volta na América Latina inteira, ele diz, não, mas o indivíduo é culpado. Se fuma, ele sabe, ele é informado que o tabaco faz mal. Se bebe, é a mesma coisa. Se droga, pior ainda, porque é criminalizada a conduta. E se ele come alimentos ultraprocessados, problema dele, né, direito dele. Aliás, se discute a própria lógica do direito à saúde ampliado dessa forma por conta da responsabilização que se faz nessa visão ultra neoliberal da vida, né, e se faz do indivíduo. Então, novamente, a categoria pressionada, ela funciona no seu desenho básico, que é ofertar a contento esse sistema universal. Bom, ele está ali, existe, né? A pandemia nos traz, vamos falar sobre isso mais para frente, mas a pandemia nos traz até a importância de um sistema tão amplo como no Brasil, e raro, né, no planeta Terra, e talvez tenha se fortalecido pela sua importância de existir, pelo menos a princípio. Mas, por outro lado, nós temos problemas, né? Não é uma coisa pacífica. Então, assim, garantir o direito à saúde é muito mais do que garantir um aparato médico que funcione. Com um programa, por exemplo, que já que não há médicos suficientes para o Brasil, novamente, estou trabalhando com fatos, não estou trabalhando com opinião, há carência brutal de médicos no Brasil,
trazer médicos de fora era uma forma de reforçar o sistema público? Está previsto, está abarcado no sistema? Sim, com certeza. Oferecer medicamentos com ampla cobertura faz parte do sistema de saúde como desenhado no Brasil? Correto. Mas e o resto? E as demais condições? E o indivíduo 4 horas num meio de transporte, e não estou falando em pandemia, rotina pré-pandêmica, 4 horas num sistema de transporte. Que tipo de saúde um indivíduo desse pode ter? Como se ele não tem direito ao repouso, ele dorme no transporte. Essa é a realidade das grandes cidades brasileiras. E mais, se ele é exposto a alimentos ultraprocessados, mais, seu ambiente é insalubre, sua água não é tratada, enfim. A categoria, ela traz, na verdade, para mim, um ponto de partida. A categoria é boa porque eu posso, pelo menos, visualizar, ok, então aqui eu não vou discutir que não existe um sistema de saúde público universal, né, e gratuito. Não, eu consigo identificar no sistema isso, mas o problema permanece. Qual é o alcance real disso? Qual é a intencionalidade do aplicador do direito para cumprir esse conceito ampliado de saúde? Ou melhor, compreende o aplicador do direito que esse direito à saúde não é um modelo biológico, patológico, é um modelo ampliado? Ele acompanhou isso, ele tem essa informação qualificada, mas mais do que isso, ele teria vontade de questionar, vamos dizer assim, a partir de estudos científicos, que determinada substância, vou dar o exemplo do amianto, enfim, essas 1000 ocorrências da realidade, elas trazem esse direito à saúde num nível que a gente imagina que a categoria daria conta? Então, talvez a primeira questão é, vamos basilar a categoria, vamos imaginar a categoria como não concretizadora da realidade, mas sim como mero ponto de partida, para a partir daí não só fazer interpretações, mas sobretudo imaginar que o direito à saúde, como está desenhado, foi uma conquista dos trabalhadores e jamais está assegurado porque está na categoria. Ele demanda uma pressão social permanente e, diria mais, revolucionária, para que isso efetivamente se concretize. Porque senão, novamente, é letra no papel e a classe dominante vai empurrando isso com a barriga até o infinito. Então, só para... eu acho que, assim, falando do conceito ampliado, eu acho que eu diria isso, novamente problematizando a categoria e falando que é preciso que isso se realize num concreto, de uma forma radical. É uma discussão muito extensa, né, e muito complicada, porque parece, ao mesmo tempo que, obviamente, acho que nenhum de nós três aqui e ninguém fora daqui, especialmente nesse momento, seria capaz de criticar o SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, porque ele está literalmente nos, assim, salvando de um desastre que já é grande, poderia ser muito maior. Mas, ao mesmo tempo, rola uma coisa, assim, meio pêndulo de Polanyi, que parece que é o sistema se protegendo, mas nunca dando a mais do que ele pode dar para a gente se libertar, né? Para a gente realmente ter saúde, para a gente realmente ver que esse não é o único modo de ser, né? Isso é muito perigoso. E encaixa muito com uma outra coisa que a gente gostaria de discutir contigo, que então nós temos esse cenário no nosso país, que nós temos esse direito, apesar dele ser um direito limitante em muitas coisas, não abarcar essa visão suprema da saúde, como até a própria Organização Mundial da Saúde já aplica, que saúde não é apenas a ausência da doença, mas um bem-estar muito maior, como tu muito bem disseste, mas países onde isso nem existe mais. Por exemplo, se a gente pegar a situação dos Estados Unidos, né? Saúde não é mais considerado um direito. Eles não têm um sistema de assistência único, tem que pagar, quem não pode pagar. A gente viu casos de pessoas, né, norte-americanas que se trataram para a Covid e ficaram com contas, né, milionárias no final. Como é que isso, assim, porque do ponto de vista, quando a gente vê que a gente vive em sociedades neoliberais, isso dá um medo, né, porque isso parece muito fácil de acontecer, né, parece muito, assim, a gente está ali estando no limite que nós estamos, passar para este lado é muito fácil de acontecer. Então, como isso se dá quando em sociedades onde nem o básico há? Como a saúde deixou de ser considerado um direito? Isso é uma coisa passível de acontecer em outros lugares? Pois é. Eu acho que aqui o próximo passo, inclusive as discussões públicas eram essas, era acabar com o SUS, né? Assim, ele visto novamente como uma excrescência, como o direito à educação pública, né? Tinha propostas, e a gente fala em propostas de candidatos porque são fatos públicos e, assim, e na verdade a nossa democracia,
aspas, né? Vamos dizer, prefiro melhor dizer, o sistema representativo republicano brasileiro, porque eu não considero democracia, o sistema representativo republicano, ele prevê situações assim, livre oferta de promessas e, em tese, isso pode ser trazido por um texto fundante como a Constituição, que supõe-se rígida, né? Ou seja, supõe-se que está protegida de mudanças à livre vontade do exercente, ocupante, circunstancial do cargo do Executivo Federal. Então, propostas como essa surgem porque faz-se a conta, né? Nossa, é uma despesa muito grande. Se houvesse um pequeno custeio do indivíduo que o use, o sistema estaria apresentando superávit. As visões neoliberais do mundo, né? O Estado só está ali para proteger quando há um crash de banco, né? Suprir uma empresa grande que vai encontrar uma dificuldade financeira, dar ingresso para a empresa aérea, etc. E o resto, ele não existe, é para repressão pura e simples das classes desfavorecidas. Então, essas propostas surgem, né? A ideia de um voucher para a educação, você acaba com a educação primária obrigatória e dá um papelzinho com um cheque para o indivíduo contratar uma iniciativa privada, uma escola privada, e aí o Estado se livraria do imóvel, escola, professor com seletista, não, estatutário e tal. Essas visões neoliberais, mesma coisa saúde. A saúde era o alvo número 1, já estava ali, a pandemia, aí eu diria ex machina, né, veio para salvar o SUS, por incrível que pareça, né, e como você bem colocou, o nível do desastre hoje, eu posso estimar que seria muito pior do que a gente está vivendo, que se é um desastre anunciado, desenhado e proposital, hoje, sem o SUS, a gente estaria realmente uma situação perdidos completamente. Então, isso protegeu o SUS e todas as empresas públicas envolvidas, né? Aí temos o Butantan e Fiocruz também, acho que tiveram de ser reconhecidos como, ainda bem que existe. E, cara, eu diria, então, esse sistema universal está protegido por algum tempo, né? Até que novamente vem aquelas campanhas da classe dominante junto com o resto da classe dominante, que é a grande imprensa, né? Explicando que aquilo ali é deficitário, que nem a Previdência, né? Deficitário, dá problema, dá problema, dá problema. Você fala para alguém no mercado financeiro, por exemplo, só pegando o gancho, não dá problema o sistema universal de saúde, como não dá problema o sistema amplo de previdência social, porque você injeta dinheiro ou proteção ao trabalhador e ele retorna em forma de e lucro, então assim, a sua visão não é real, não é nem neoliberal, não é nem liberal, a sua visão é de necropolítica, né? Porque isso que ele quer que o dinheiro circule e a porcaria da economia capitalista funcione. Só que a visão não é essa, né? A visão é aporofóbica, né? A visão é de extermínio, né? Assim, de executar a soberania para eliminar o diferente, eliminar o outro, eliminar o estranho, né? Enfim, e aí vai todas aquelas categorias dos inimigos que eles criaram. Então, é estranho porque eu fico apavorado, porque é muito raro um sistema de saúde amplo como o nosso, né? Você vê, a China tinha um sistema semelhante até o Xiaoping, aí vem o socialismo de mercado, e aí mudou tudo. Começou a cobrar. Então, um sistema incrível que era de hospitais públicos e no estilo ocidental, né, com a lógica médica ocidental, e os locais de tratamentos tradicionais coexistiam, então tinha essa lógica fantástica do conhecimento médico do Oriente, da ideia dos equilíbrios, das prevenções, né, do bem-estar muito ampliado, e as intervenções à lá Ocidente com o aparato médico clássico, coexistindo de forma gratuita. Hoje, não. A contribuição é a regra lá, como em outros países. Outros muito mais radicais, como os Estados Unidos, que é o estranho irmão do Norte, com seus tabus, um dos tabus, além de não poder cercear acesso a armas de qualquer espécie, outro tabu, e que não vai mudar, o outro tabu é esse, não pode ter um sistema médico universal. E isso, aí o paradoxo, mesmo as classes favorecidas que acham que isso é liberdade. Liberdade de não ter grana para pagar um tratamento, como tu colocou, de Covid. Agora, o NHS inglês, o sistema canadense, semelhantes ao nosso, então, assim, são universais e eles podem produzir aí, se a gente trabalhar não em opinião, mas em fato, se você cruzar dados e verificar o que acontece em qual corte para a população, o sistema capitalista é beneficiado com o sistema de universal de saúde, óbvio, né? Porque o trabalhador ele tem até a perspectiva de retorno ao trabalho. Esse dinheiro que ele não usa, ele utiliza para outra coisa. Enfim, qualquer análise econômica mostra que, por incrível que pareça, esse braço social do Estado favorece o sistema capitalista. Mas, como você falou, isso não está garantido, né? Porque
a qualquer momento, uma coisa dessas vem com propostas bizarras. Exemplo, Peru, nosso irmão aqui. Um dos candidatos, está aquela confusão de definição de quem vai para o segundo turno, um dos candidatos disse que absurdo vacinar a população de graça. Veja, isso aí nem, né, em lugar nenhum, mas assim, o cara pensou, lógico, cobra R$1, $1 de cada um, o Estado arrecada, então pode pagar. Aquelas lógicas em que se coloca aquela história, né? Com muito sucesso, a classe dominante coloca a discussão vida versus economia, quando não existe, né? E a gente fica preso, tentando explicar, não, tem estudo que mostra o contrário, não existe isso, não existe, não tem como a vida prevalecer, a economia prevalecer sobre a vida, isso é impossível e tal. Então, assim, a gente fica numa batalha muito difícil. Até porque outros países que eliminaram previdência, que eliminaram a cobertura pública da saúde, apresentam as contas, né, nível OCDE, né? Superavitário, civilizado, organizado, e querem entrar no clube que resolve todos os problemas da sua sociedade. E a gente não consegue discutir isso, né? Por exemplo, eu não quero entrar num clube desse tipo. Qual é a vantagem para mim? Eu vou ficar pagando alguma coisa? Eu vou ter que fazer uns ajustes, vou ter que livrar do meu patrimônio para poder entrar nesse clube? Isso não tem sentido, né? Então, é uma discussão muito... para mim, que só a gente ganhou algumas décadas, nível suicídio do Vargas, né? Ganhou umas décadas de golpe, sem golpe, para poder, lá na frente, voltar essa discussão, voltar esse necessário, essa a sanha de abocanhar isso, até porque no nosso desenho não foi perfeito, né? Nós cedemos à ideia de uma medicina privada. Aí foi o grave erro, né? Porque a experiência comum, aí eu não tenho dados aqui no momento, mas a experiência comum diz: a pessoa sabe que pode aguardar 90 dias por uma ressonância magnética, mas ela pode, por um valor menor, numa clínica particular de quarta, quinta mão, na localidade dela, conseguir esse exame mediante um pagamento. Então, assim, a ideia de que pagar é bom é a mesma coisa da escola privada versus escola pública. Quanto coexistir se torna objeto de consumo, se torna status. Então, por que o indivíduo ele próprio pergunta? Por que eu vou ter que me sujeitar ao que o senso comum da classe média, né? Que é uma porcaria, o sistema público de saúde não funciona, demora pra caramba, quando não é verdade, né? As experiências mostram que é superior em vários aspectos a essa dita iniciativa privada. Na verdade, minas de ouro, mais uma fronteira do garimpo, do negócio desse selvagem que a gente vê. Fortunas, inclusive as maiores fortunas brasileiras, já estão em fundos desses hospitais privados, cada vez na autofagia de obter mais status luxuosos, de trazer mais vantagens e benefícios a peso de ouro para as classes mais abastadas. Então, são esses dois problemas que eu vejo, assim, a sanha da classe dominante em destruir o sistema público, porque assim é muito raro no mundo, e o outro lado, talvez a falha que tenha permanecido a possibilidade de uma medicina privada junto com a pública, e aí os objetos de desejo e as pulsões que o capitalismo faz muito bem, que é plasmar nas pessoas isso, né? O status, a vontade de consumir, etc, etc. Então é isso. Fantástico, André. Nossa, tá muito bom. E aí, agora seguindo, né, a gente gostaria de perguntar justamente sobre um pouco da epidemia e qual que seria o papel legal do Estado, né, e do Judiciário no combate à pandemia e expectativa versus realidade do que está acontecendo. E também, André, se você puder comentar um pouquinho sobre a CPI da Covid, né, que deve agora analisar as ações e as omissões do governo quanto à pandemia, seria bacana também. Então, vamos lá. Primeira coisa, tentando me despir da nossa triste realidade, né, de celeiro de cepas do mundo, de variantes do mundo, e talvez pior gestão da planeta Terra nessa pandemia por conta dessas inacreditáveis informações que, no meu ponto de vista, nós que assistimos um golpe, né, o suposto impeachment de 2016, um golpe parlamentar, claro, clássico, por um fato que eu tenho dúvidas se alguém consegue explicar, ou de forma simples, ou juridicamente, o que era o crime de responsabilidade da presidenta, que é esse o fundamento de impeachment, porque também ela não responde a crime nenhum, né? Então, se alguém consegue me explicar o que aconteceu em 2016, diante do que se vive aqui desde o início da pandemia em termos de crimes de responsabilidade. Né? Eu detesto impeachment, acho que é o fundo do poço de qualquer regime representativo. Nós somos experts em golpe de Estado e, agora, impeachment fake.
Vimos a própria coisa de Collor também, naquele momento parecia uma boa, mas você vê que é frágil, né, a composição de forças num regime representativo como o nosso, com os privilégios da classe dominante do parlamento. E a gente fica consternado assim, vendo a sucessão de tipos penais assim, explodindo, todos os tipos de responsabilidade, nada, nenhuma instituição se move. Então é chocante para quem fez faculdade de Direito, como eu, ver assim, cara, eu não sei o que se ensina lá dentro, porque não é real, não é real. Então, né, eu vejo muito medo, talvez muita tibieza em se enfrentar ameaças ao sistema representativo. Eu prefiro as coisas às claras. Eu acho que assim, muito da coragem do Evandro Lins e Silva, você citar esse ministro, era dizer não para o regime autoritário, e ele prefere ser caçado e ir para casa. Eu acho que ali ele assinou a história dele, ele foi coerente. O regime autoritário vai caçar um ministro num ato institucional? Ok, então se escancare, acho que fica para a história. Só que a gente talvez, aí é um vício nosso de república, né? Os ocupantes dos cargos preferem, não está acontecendo, não vai ser assim, etc., e vai se esticando a corda vendo onde a gente chega. Então, essa é a primeira colocação minha, assim, um espanto completo, não tenho descrição jurídica sobre isso. Eu posso dizer que, assim, se Lenin falava em Estado revolucionário, né, eu vejo assim, acho que ele deve estar rolando no caixão, porque tudo que é feito para isso não acontece nada, então vamos esquecer isso por enquanto. Com relação à pandemia em si, quero dizer que a história se repete, como Marx dizia, mas sempre da forma como ele previu. A gente já passou por várias, né? Não tem nada novo no Brasil, desde a colônia, nada novo. Aliás, nós trouxemos muitas descritas, pandemias foram importações europeias, o homem branco traz essas alegrias aqui para a América, né? E a gente vê modelos históricos como o ano da peste em Londres, do Stephenson, 1655, nós temos recentemente espanhola, tivemos anos 70, 60, a gripe de Hong Kong e tal. Então, assim, o que se viu o Estado não tem nenhum preparo para uma pandemia. Previsto por todos os cientistas, esperado, já dito que estava demorando muito, essa inclusive não é a do fim do mundo, que os epidemiologistas preveem há séculos, assim, claro que vai acontecer, mas o modelo de agir é sempre o mesmo. Então, curandeirismo e crenças absurdas é a regra de pandemia, né? Na Idade Média culpava-se os judeus, depois se culpava qualquer outro inimigo que se constrói, se parte para crenças milagrosas, poucos compreendiam o modelo de disseminação, exceto os orientais, né, que eles tinham uma noção clara de quais eram os vetores, enfim, nós vamos descobrir, né, a classe, os europeus, os brancos vão descobrir isso depois, né, 18, 19. Então, a resposta nunca é desenhada, parece que é uma coisa, um assunto tabu, ninguém quer discutir isso, ninguém legisla sobre isso, então não tem nenhum manual, não tem nenhum protocolo, nada na Terra, nada. Então, vai se inventando, né? Então, as legislações que nós temos, pandemia para cá, 2020 para cá, são legislações de emergência, aí grosseiramente desenhadas, aí um abraço para os direitos fundamentais, sobretudo a questão da saúde, né? Tanto que se bota ali, alguém me lembrou, olha, tem um sistema universal, portanto, pode adquirir saúde, mas primeiro para os grupos prioritários. Olha só a molezinha que foi dada para a classe dominante, ávida para os seus privilégios. Não, primeiro esgota o grupo prioritário. Gente, o grupo prioritário é nada, né? Em termos de percentuais, é ínfimo. Idoso, pessoas de frente do combate à pandemia, a classe médica ampliada. Não, mas aí vão modificar de novo, já modificaram, né? Está no Senado. E não consegue aguentar, né? A tentação do privilégio é o vício da classe dominante brasileira. Então, as legislações são muito ruins, nenhuma delas trabalha a longo prazo, que é se fazer permanente, são sempre leis de emergência, vamos dizer assim, né, grosseiramente falando, todas muito toscas, e nenhuma delas prevê o óbvio, né? As pessoas fogem, as pessoas se cansam, as pessoas recorrem, querem acreditar na mentira, querem culpar alguém, inventam xenofobia, racismo, o clássico de todos os modelos de pandemia que você olhar na história, especialmente de século passado para cá. Então, dito isso, a gente fica muito vendido, né? Porque o que é feito com pressa não vai dar certo, é ruim e é tosco. Tanto que a gente está vendo esse ridículo dessa modificação para aquisição de vacinas que não existem, né, no mundo. Então, enfim, o que se faz? Primeira coisa é pensar, pandemias são recorrentes, o que nós vamos fazer para o futuro? Talvez agora, por exemplo, está se desenhando novamente, com pressa, né, suprimir a Lei de Segurança Nacional, outro efeito que eu diria pandêmico, já estava ensaiado em 16 para cá, né? Alguns seres iluminados começaram a sacar, lembrar que isso aí, olharam lá no Planalto e viram a Lei de Segurança Nacional
não está revogado, vão usar. Começaram desde o golpe para cá a usar, e agora, na pandemia, virou modelo. Panaceia para combater tanto o avanço fascista como para o sentido contrário, né? Combater os inimigos do Estado. Então, ela voltou à voga, então se começa a discutir no parlamento, a toque de caixa, acho que é hoje até, voando uma nova lei que seria a Lei de Defesa do Estado Democrático. Bom, mais uma oportunidade perdida, né? Porque poderia se desenhar ali uma série de responsabilidades quando, por exemplo, o exercente do executivo não é capaz de combater uma pandemia, ou pior, ele trabalha deliberadamente para eliminar sua população em escala maciça, que é descrito em tratados de direitos humanos e convenções que o Brasil assinou, mas, novamente, ninguém lembra que existe direito internacional de defesa de direitos humanos positivo descrevendo a conduta. Eu li, encontrei ali, bom, o que eu aprendi na faculdade era isso, você tem ali a responsabilidade descrita. Então, dito isso, eu imagino, oportunidades são perdidas. Eu digo, não é uma crítica ao parlamento, eu acho assim, felizmente ele existe e discute, então tá ótimo para mim. Todas essas coisas erradas são muito melhores que a alternativa que a classe dominante pensa, que é uma ditadura total. Então, os erros do parlamento são ótimos, a gente tem que imaginar que a gente tem que se aperfeiçoar sempre, né? Então, se a classe dominante manda essas leis porque não tem preocupação com o futuro e, né, e não quer cercear os seus direitos e oportunidades de lucro, mesmo em pandemia, a esquerda também tem uma responsabilidade histórica por não ter projeto. Ela tinha que ter qual é o projeto de uma lei sobre pandemia, qual é a conduta que se espera, o que se faz. Lockdown, que é um modelo cientificamente comprovado, usado desde a Idade Média, única medida que, obviamente, veja, no tempo que os caras não conheciam o que era patógeno, né? Modelo de humores, né? Desde a Idade Média, da Antiguidade, sabia-se que a suspensão de deslocamento de pessoas significa a não proliferação da doença. Ponto, sentido antigo, né? Então, isso está na lei, vai entrar na lei. Qual é o período? O período isso aí é uma comissão de médicos, de cientistas que vai dizer quando está bom, quando não está. Ou é o político que fica pressionado pelos grupos de interesse e tal, né? Ou, por outro lado, vai se fazer isso como modelo? Qual é a compensação realmente para os comerciantes, para as indústrias, para os trabalhadores e para os desempregados e para os desvalidos na rua, né? Que ficaram totalmente alijados de qualquer circulação de dinheiro, né, por conta das suspensões, das paralisações. Qual é o desenho que se faz? O que se vai fazer? Como se age? Porque dinheiro havia, só no caso não houve vontade política de executar, como a gente está vendo agora, auxílio num valor meramente cala-boca, num valor assim, não sei o que é aquilo, não sei explicar. Então, assim, eu acho que há uma responsabilidade histórica também. Cadê o desenho da legislação das pandemias? Elas vão ocorrer, elas ocorrem em menor escala, maior escala, em doenças de disseminação rápida, doenças de não disseminação rápida, né? Enfim, perde-se uma oportunidade histórica de descrever a responsabilidade dos governantes e a consequência de, por exemplo, se for um governante que acredite na Terra plana ou acredite que entidades, isso em vários países do mundo, não é só o Brasil, mundo afora. Um cara lá falou que era sauna, resolvia. Outro falou que era cheirar solda. Vocês viram essas barbaridades. Então, assim, qual é a responsabilidade? Porque eu posso falar uma besteira aqui, né? Eu sou juiz de família. Mas se eu for prefeito e falar uma atrocidade, há uma consequência para mim? Se eu, por exemplo, quiser bombardear a cidade com álcool gel, lembra? Alguém falou isso. Há uma consequência para mim? Essa comissão, não sei, um órgão, o que? A população, não sei, assim, no que se faz, né? Enfim, então acho que tem esses dois problemas, talvez a gente tenha que aprender com esse período para preservar, vamos lá, a gente acredita no Estado de Direito, né? Qual legislação vai regular uma situação igual a essa? Como fica a questão de pesquisa científica, a importância da educação, enfim. Quais são as lições que a gente tira dessa pandemia? O que a gente muda, já que tudo deu errado no Brasil? Qual é a lição? Eu acho que temos muitas lições para tomar, né, para tirar disso. E espero. Eu acho, minha opinião pessoal, né, tendo em vista o que vem rolado nesses últimos, se a gente for ver esses últimos 5 anos, né, na justiça brasileira, eu realmente estou um pouco desacreditada na CPI, né, da Covid, que foi lançada há poucos dias. Espero estar errada, não vou ter nenhum problema se estiver errada. Mas, ao mesmo tempo, está acontecendo, e se eu não me engano, foi aprovado por uma próxima etapa o julgamento do Bolsonaro na Corte Internacional de Justiça, né, de Haia. Eu me lembrei disso, já que tu citou documentos internacionais, né, direitos humanos,
as ações tomadas aqui podem ser encaradas como genocídio, né? Se for ver a descrição do que é um genocídio. Na tua opinião, tu acha que isso iria para frente? Isso representaria alguma coisa, já que o Bolsonaro e todo sua rama de governos parece, então, nada a ver isso aí das justiças internacionais, né? As justiças locais também são olhadas como indiferentes e isso não faz diferença para mim, para eles, né, no caso. Então, qual a sua opinião, assim? Só para voltar à questão do judiciário e a Covid, você me perguntou, eu esqueci de responder, esqueci mesmo, e a CPI, o judiciário da mesma forma, né? Por exemplo, hoje, para o juiz prescrever um medicamento a uma família, uma pessoa que peça um medicamento que não está na lista do SUS, o judiciário, no Rio de Janeiro, tem que acessar um grupo chamado NAT, que vai dar informação sobre se o remédio é eficaz, está na lista do SUS, etc., vai dar uma informação técnica. Então, eu acho curioso que, quando está na pandemia, os juízes negacionistas não consultam ninguém, ele dá a opinião dele a lá Trump, né? Então, assim, tem decisões bizarras aqui, território nacional lá fora, então eu não entendo isso, assim, ou o juiz sabe tudo, né? E aí fica aquela coisa do sistema que lindo, que ele é diferente, plurimo, ou ele se baseia em alguma técnica, algum órgão, algum parecer, vamos dizer assim, que é o normal do sistema. Você não conhece a ciência, você tem que se informar, né? Tem que ter uma base para decidir, aí a partir daí decidir. Então, acho que, novamente, o judiciário tem esses instrumentos, tem médicos dentro do sistema que trabalham conosco, às vezes apoio de secretarias, convênios, então acho que deveria, para dar uma decisão dessa, sobretudo negacionista, antes consultar um departamento desse. Às vezes dá decisões, vejo, de suspensão de lockdown toda hora. Então, assim, fico chocado, tenho dúvidas, então, da própria capacidade do judiciário responder ao enfrentamento de pandemia, até por conta de não poder subtrair competências do executivo. Mas, obviamente, chamados, eu acredito que ele deveria trabalhar sempre com a ciência, em primeiro lugar, e com a proteção de vidas. Então, a primeira coisa. Com relação à CPI, as notícias não são boas, né? Assim, o parlamento está num momento de, vamos dizer assim, pressão. Então, assim, as forças que estão ali estão trabalhando para obtenção de poder político, e eu acredito, assim, houve uma ordem direta, porque foi preenchido, todos os requisitos de instalação de CPI foram preenchidos, às vezes o direito dá muita margem à interpretação, em alguns casos não, em alguns casos ele é meio vinculante, né? ABC igual a D, né? Então, assim, no caso era exatamente isso, ABC, as 3 hipóteses, né? Objeto específico, número mínimo de parlamentares e um instrumento da minoria, que é um equilíbrio de poderes, e resulta a CPI. É exatamente o que o ministro Barroso decidiu, né? Não foi intervenção, interferência, etc. Ele foi obrigado a interferir porque a mesa, né, o presidente do Senado, não queria abrir a CPI, como agora está se trabalhando para sabotar, com estratégias aí das mais bizarras, mais estapafúrdias, né, a partir de áudios e coisas folclóricas, que só, para mim, trazem tristeza, né, ver como o país está em degeneração, enfim, em escalada descendente de suas instituições. Eu acredito que a responsabilidade dos parlamentares com seus eleitores vai surgir por conta da carnificina diária, né? Um número inacreditável de mortos por dia, e histórias abomináveis de pessoas próximas. Já não é mais uma doença exclusiva, né? Agora todo mundo está pegando e estão tendo casos graves, e as cepas são mais virulentas. Então, eu acredito que os parlamentares não vão fugir dessa responsabilidade de promover essa CPI, que ela vai analisar um fato objetivo, salvo engano, específico, né? A questão da falta de oxigênio em Manaus, que foi uma carnificina. E aí tem vários desdobramentos, né? Porque não só tem documentos de que havia discussão das empresas fornecedoras sobre essa dificuldade que se avizinhava, como havia leitos vazios em hospitais militares. Então, são aqueles soluções à vida. Então, assim, tem que se estudar a opção. Por que não foi feito nada? Pode ser realmente uma explicação, mas não tem. Então, e aí, acredito eu que pedalada, não estou defendendo nenhum regime, não defendo governo nenhum, mas pedalada, eu não sei exatamente explicar o que é até hoje. Li várias vezes, vi tudo que vocês imaginarem de documentários, artigos, livros, não sei explicar o que é. Agora, eu sei o que é um crime de responsabilidade e são típicos. Então, acho que o parlamentar, a função é essa, ela vai analisar, a comissão vai analisar, ouvir depoimentos, confrontar isso com a legislação em vigor, se entender que houve crime de responsabilidade, vai surgir o processo natural aí. Eu acho que, assim, o judiciário, nesse ponto, agiu muito bem.
O pleno vai ser chamado a discutir isso, vamos ver as votações, né? São também são fatos históricos, né? Mostram para onde vai caminhar nossa democracia, né? Se ascendência, mais instituições fortes e sólidas, ou descendência, né? A degeneração completa das instituições, que é aquele alarme pré-ditadura, que o Brasil já viu 200 vezes. Vamos ver o que vai acontecer. Eu creio que a pessoa, pelo menos, diante dos fatos que não são, né? Assim, não é mais algo distante, algo diário, né? Algo informado. Acredito que o parlamento vai cumprir sua missão e fazer os trabalhos que é ouvir. Eu acho que não tem problema nenhum o ex-ministro da Saúde ir depor na CPI, não sei qual é o problema. Né? Assim, se não tem explicação, ele explica. Não vi, não passaram para mim, não sei, sei lá. Mas eu acho que ela tem que funcionar. Se ela não funcionar, a gente pode acender a luz vermelha de que nós estamos num caminho muito ruim. Com relação à Corte Internacional, o procedimento é muito interessante. Né? Numa denúncia acolhida, e foi acolhida, vem um representante da Procuradoria de Haia para o Brasil conversar, coletar prova, né, pegar informações. No caso, salvo engano, é o genocídio indígena, especificamente de comunidades indígenas. Né? Dentro do processo já conhecido pelos organismos internacionais de defesa dos direitos humanos, de genocídio contínuo das populações indígenas brasileiras, que não foi detido, eu quero deixar bem claro isso, por nenhum governo brasileiro, nenhum. Olha, um governo recebia na antessala as lideranças indígenas e deixava elas desabafarem e xingarem na antessala do Planalto. Outro governo diz que índio não existe. Então, assim, para mim, a diferença, eu tenho que falar a minha opinião, é nenhuma. O genocídio indígena é a eliminação de povos originários por inércia e omissão do Estado brasileiro ou ação, né, quando ele toma atitudes concretas para matá-los. Então, para mim, isso é um genocídio contínuo desde o século XVI, nunca foi detido por nenhum governo do Brasil. As pequenas conquistas que a gente tem foram aqueles cochilar da ditadura que passou Xingu, cochilar do outro poderoso lá que queria ficar bem quando passeava no exterior, e cochilar do cara porque era pressionado pelos indigenistas, defensores dos indígenas, para colocar algum direito, alguma proteção. Agora, proteção de conversão forçada, proteção das terras indígenas de mineração, de invasão, de grilagem de terra, assassinato de indígenas, de famílias inteiras, contatos com estrangeiros em biopirataria, ninguém combateu. Então, assim, acho que a AIA vai trabalhar no ponto específico, mas a AIA não vai descuidar, eu espero, né, do resto, né, que é um processo. Né? Não começou ontem e também não foi detido em momento algum. Talvez agora a gente esteja na necessidade. A AIA admitiu, penso eu, respeito muito o Tribunal Internacional, então acredito que ele vai ter provas para isso, para começar pelo menos uma investigação. Desejo que a AIA envie logo a Procuradoria para cá, para o Brasil, para começar as primeiras perguntas. Né? E acho que foi genocídio e crimes contra a humanidade, né? Nessa questão do Tribunal Penal Internacional, pelo menos. E o que eu sempre fico me perguntando com isso é a questão da celeridade, né? Porque geralmente as coisas julgadas no TPI são muito longas, né? São décadas, até ter algum resultado. Então, pensando como estaremos até lá. Isso que é bem complicado, apesar de ser um procedimento bom em algumas questões, né? E aí, André, continuando aqui, uma próxima pergunta seria no sentido da tua dissertação de mestrado, né? Do título, até para te promover aqui, é a justiça que adoece e a que cura, os sistemas de justiça restaurativa e convencional da determinação social do processo saúde e doença. A dissertação do André feita pela Fiocruz, né? E então, trabalho aqui Justiça Restaurativa e Saúde, e a gente queria te ouvir um pouquinho sobre isso, eu acho que é interessante que você introduza um pouquinho o que é Justiça Restaurativa, como que ela se dá com a comunidade, né, qual que é a importância da comunidade nessa época de pandemia, mas como que a gente poderia ter enfrentado diferente o Covid se tivesse uma perspectiva mais restaurativa, que é uma coisa que sempre está aqui também passando pela minha mente. E então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, por favor. Então, a minha hipótese é a seguinte, o sistema de justiça que nós temos hoje, né, que é o sistema, vamos dizer assim, processual, com a figura do juiz dentro do Estado de Direito, ele é um sistema que, pelo que nós temos de documentos internacionais, não é um sistema exclusivo e único, a própria Constituição é muito clara nesse aspecto.
esse sistema tem de ser permeado por outro sistema de justiça. Ele só não é eliminável. Não é possível que, se a pessoa quisesse socorrer do judiciário, esse judiciário de juiz, né, com processo, com audiências públicas, com ampla defesa, com direito ao recurso, né, os desenhos das cartas de direitos humanos da Constituição Federal, esse sistema não pode ser excluído nunca. Mas ele não é único. Esse sistema coexiste com outros sistemas de justiça. Por exemplo, a justiça indígena, né, reconhecido agora em algumas decisões, pela primeira vez foi dito, não, há autonomia da comunidade indígena para solucionar os seus conflitos. E esse sistema, então, ele pode coexistir com o sistema autônomo de justiça, como o sistema da justiça restaurativa. Então, o que a justiça restaurativa é em relação ao sistema de justiça do Estado de Direito? É um sistema de justiça diferente, ele não é baseado no processo, né, num processo teleológico, num processo com produção de prova, com discussão sobre verdade, como construção de realidade. É um processo diferente. Não tem processo. Ele é baseado na dialogicidade, ou seja, numa conversa qualificada, numa escuta atenta, numa horizontalidade, sem uma figura de um indivíduo que decide. A decisão é um produto da vontade coletiva. Toda a coletividade envolvida naquele conflito é apta para, em discussão qualificada, produzir uma solução para aquela questão. Então, olha que diferente e radical. Se eu tenho uma pessoa que não paga aluguel e tem um contrato de locação, esse sistema de justiça convencional pode ser acionado porque a pessoa quer o despejo e o recebimento das quantias que não foram pagas, ok? Mas essas pessoas mesmas podem recorrer ao sistema de justiça restaurativa, procurando um facilitador. Onde a discussão vai ser outra. A discussão não vai ser pagou aluguel, não pagou aluguel. Quanto deve, quanto não deve. A questão vai ser posta o que fazer com esse conflito. Então, a pessoa não está recebendo, o outro não está pagando. Por quê? Como? O que vai ser feito? Então, esses ajustes, que são os ajustes, na verdade, de dar vazão à própria vida, né? Na vida, a gente não ajuiza tudo, felizmente, embora a vontade, né, seja a vontade de transformar esse Estado num Estado totalitário, um Estado que abarca tudo, sobretudo um judiciário, né, que tem a leitura. No Rio de Janeiro existe isso. Aqui é muito comum dizer que nós somos o melhor tribunal do Brasil e nós julgamos a maior número de causas, milhões de causas, e nós somos um sucesso absoluto por esse volume. E eu acho que esse volume é um sintoma de algo contrário. Para mim é um grande fracasso, porque não é sucesso você julgar muita causa. Sucesso é não ter causa, né? Então, assim, as pessoas que normalmente no nosso dia a dia a gente não recorre ao sistema de justiça para tudo. Então, os produtos demorou a chegar, ou chegou quebrado, você liga para o saque, um vizinho teu está incomodando, você conversa com ele, ou você reclama, fala na reunião, enfim, a vida, a existência não vai se cristalizar em milhões de conflitos. Tem pessoas até que pensam assim, mas não é isso que é o desenho da vida. Então, a justiça restaurativa é quando indivíduos pretendem solucionar de forma diferente do sistema hegemônico. Né? Não é necessário produzir uma prova, não é necessário que vai ter uma sentença, um ato de força para depois expropriar bens, etc. É um sistema que as pessoas podem encontrar juntas e democraticamente essa solução. Sistema inspirado em outras experiências em outros países do mundo, grosso modo, a partir da colisão, do desassossego, do espanto de comunidades originárias, populações originárias de outros países, como Nova Zelândia, se espantando com o sistema de justiça europeu, né, que se tornou hegemônico no mundo. Por exemplo, no caso, segregação de um adolescente porque cometeu um ato infracional, uma comunidade maori na Nova Zelândia, comunidades originárias, se espantavam. Que solução é essa? Prisão? Reclusão? Isso não tem sentido nenhum, porque a reparação jamais se deu dessa forma. A reparação se dá com uma atitude concreta, como aqui entre os nossos ameríndios. Né? Eles não sabem o que é, quer dizer, salvo quando há essa colonização, né? E a ideia de prisões existem, mas de um modo geral a segregação não tem nenhum sentido social, não tem nem para nós, né? Porque a gente só produz mais violência com ele, mas vamos deixar isso quieto por enquanto. Só para definir, então, e é um sistema de justiça consensual, gratuito, você pode ser acessado, pode contratar alguém, mas existem programas públicos de justiça restaurativa em que as pessoas envolvidas no conflito podem ser encaminhadas ou por derivação do sistema de justiça, por exemplo, no caso da Justiça da Infância, São Paulo, deriva-se um conflito para o sistema de justiça restaurativa, ou diretamente, né? Pessoas estão aqui no conflito, condomínio, ou uma briga, qualquer coisa, ou um casal quer se separar, procura um facilitador e produz com esse método, vamos dizer assim, essa formulação, produz uma solução para o litígio que, no meu ponto de vista como juiz, é
infinitamente superior, por pior ajuste, que sempre o mau acordo, né? Por pior o ajuste que seja feito, vai ser infinitamente superior à consequência social de uma boa sentença. O ditado já dizia, né? Digo isso como juiz de família, por entender, por exemplo, uma relação continuada, uma relação familiar, é impossível o pragmatismo do Estado na produção de uma solução teleológica, né? A partir do processo, né? E todas as garantias, a entrega da solução de força, a sentença, jamais vai superar o conflito, que é a base daquela relação continuada. Estou falando de décadas de relação, quando é uma convivência com o filho, uma prestação de alimentos, décadas. Não há como o indivíduo não trabalhar da mesma forma. Por exemplo, não pagando a pensão, por exemplo, mudando de emprego, mudando de cidade, enfim, infinitas possibilidades. Da mesma forma, falando em outros sistemas de justiça, vou falar dos tribunais de zona de Cabo Verde, que agora estão em minoritários, mas aí existiam. Os tribunais de zona eram tribunais distritais, vamos dizer assim, que resolviam tudo. Então chegava lá a família com um inventário, e o tribunal de zona, ouvindo as pessoas, tinha autonomia para resolver tudo. Então aqui, eu que sou juiz também orfanológico, fico vendo aqueles inventários que nunca acabam. Você chama, faz audiência, explica, olha, paga o imposto, não, recolhe na fazenda, dá soluções todas para a pessoa conseguir resolver a vida dela, mas ela não resolve, porque o sistema hegemônico tem essa questão, ele retira o conflito das pessoas. O conflito se torna parte do Estado, e ele vai manejar no seu tempo. O tempo dele não é o tempo da vida. O tempo do Estado é o tempo do controle, é o tempo do exercício dessa soberania, de necrosoberania, né? O exercício da não-vida, né? Porque ele é eficiente, porque ele resolve tudo e tal. Então, assim, é preciso observar, no meu ponto de vista, que as soluções autocompositivas, soluções que favorecem a autocomposição, agora já é eixo do nosso Código de Processo Civil. Nosso Código de Processo Civil finalmente aprendeu que é impossível o Estado ficar subtraindo, né, o conflito das pessoas. Ele deve acreditar que as pessoas são aptas a resolver o seu conflito. Então, um sistema de justiça restaurativa apresenta vantagens, não é perfeito, ele, obviamente, tem uma série de mitologias, uma série de críticas a serem feitas, mas ele é um sistema potencialmente apto a diminuir essas violências que o sistema acaba involuntariamente produzindo. Então, como juiz de família, como juiz de direito há 30 anos, eu fui promotor e defensor público, e fui oficial de justiça, como tendo passado por tudo que é lugar, fui advogado, tendo passado por todas as carreiras, posso dizer com toda tranquilidade que é imprescindível que o sistema de justiça hegemônico seja permeado e sejam valorizados outros sistemas de justiça paralelos, não para retirar dele jamais a sua potência de ser inafastável, de ser socorrido a qualquer tempo, de ser acionado a qualquer tempo. E lembre-se, a justiça restaurativa não é excludente, ela não impede você discutir no dia seguinte o que você acertou, ou seja, não é, então, não viola o Estado de Direito, mas é preciso que ele seja permeado de outras soluções democráticas e dialógicas e horizontais como a justiça restaurativa. Eu acho que isso é uma urgência, porque eu digo isso com toda tranquilidade. Na pandemia agora que a gente está fazendo poucos círculos, porque estamos evitando o contato social, mesmo os círculos feitos à distância, as mediações feitas à distância, apresentam uma solução potencial melhor do que o sistema hegemônico. Só para comparar loucamente, posso fazer 10, 50, 20 pautas de julgamento de alimentos num dia, e posso dar sentença em menos de 1 minuto. Mas a adesão das partes a esse acordo, a presença física dos indivíduos que entendam o que estão lendo, porque isso é preciso também, né? Como dizia o Caio Mário, você usar uma linguagem mais simples, né? Até para compreender o que você está escrevendo, a data do pagamento, o que acontece se você perde emprego, né? Essa adesão vai ser mínima, o índice de descumprimento desse acordo vai ser muito elevado, em comparação com, por exemplo, as mediações ou o círculo de justiça restaurativa, em que você tem uma adesão muito maior, não só do próprio indivíduo, grosso modo o pai, nesse caso, como da sua própria família que participou dessa discussão. Ó, o dia da pensão chegou, você não pagou, encontrei fulano na rua. Essas coisas comunitárias, elas são muito fortes e muito bonitas e muito potentes na justiça restaurativa. E o sistema do Estado é aquela coisa brutal. A pessoa vai ler aquela sentença 10 vezes, ela compreende os seus termos, ela sabe exatamente a consequência de não cumprir, está escrito ali tudo. Essa linguagem que a gente usa, que é uma linguagem quase cabalística, né? Ela é compreensível, ela gera adesão, ela move vontades? Afirmo em pesquisa que não.
E o meu objeto de pesquisa era esse, né? Era confrontar os dois sistemas e verificar o impacto deles para a saúde humana, vamos dizer assim. Muito obrigada, André. Ótimo. Muitíssimo interessante a tua dissertação. Se tu puder mandar depois para a gente o link, a gente vai anexar na entrevista, que eu tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar de ler também, o pessoal que acompanha o fórum. E agora, para uma pergunta, deixamos mais difícil para o final, uma pergunta para encerrar a nossa entrevista, que de certa forma já foi tangenciada muitas vezes aqui essa questão, né? Tu mesmo falou de democracia e o que é que a gente pode considerar, né, um Estado assim com uma conduta tão neoliberal como muitos governantes estão falando da economia antes da vida, né, dê sua vida pela economia, como se a economia não fosse feita de pessoas e para pessoas, né, como se fosse um mestre supremo. É possível haver democracia sem saúde, e saúde no sentido mais amplo da palavra, que é o bem-estar social, o bem-estar físico, o bem-estar emocional da população? É possível a gente chamar o que a gente tem em tantos lugares, né, que não tem essas características básicas de cumprimento de direitos? É possível chamar isso de democracia? Cara, eu respondo simplesmente não. Sem saúde ampliada, sem saúde efetiva, é impossível ter democracia. Supondo que a gente exerce democracia, na verdade, a gente está vivendo um intervalo, né? Que me parece, eu tenho esperança, mas sou cético, então, assim, às vezes é melhor não ler algumas coisas. Eu leio umas coisas e fico realmente pessimista. O nosso período, a nossa contemporaneidade, ela é uma exceção. Né, assim, ter vivido um regime representativo tanto tempo na história da humanidade, não estou falando do Brasil, né, porque a gente não viveu, estou falando dos países desenvolvidos, foi um acaso, foi por um triz que não se perdeu a Segunda Guerra, para as forças do eixo, né, que inclusive vários lugares, inclusive nossos, vamos dizer assim, nossos ex-colonizadores continuaram sob fascismo ainda décadas e décadas, né, em Portugal e Espanha. Então, foi um acaso. A gente vive um acaso. A democracia, perdão. O sistema representativo liberal, do Estado liberal, é um respiro na história da humanidade. Não é regra, não é, e não é querido. Né? Também não é querido e não tem adesão, né? Adesão, digo, no coração. Então, é uma construção permanente da democracia que a gente vai alcançar um dia. Ela passa por ações revolucionárias, experiências revolucionárias, sobretudo reconhecendo as instâncias de controle e dominação. Então, o sistema único de saúde, vamos imaginar isso. Se eu for falar só do sistema da medicina ocidental, eu estou sendo autoritário. E os médicos vão me matar por isso, mas eu tenho outros médicos, né? Tem um médico Ayurveda, tem um acupunturista privilegiadíssimo que só conhecia outros sistemas e eles são para homeopatia. Então, sistemas revolucionários contra-hegemônicos devem ser valorizados na pluralidade que se entende como democracia. Democracia é algo, na minha pesquisa eu falo bastante, você reduz a palavra não só ao grego, mas vai além, né? como Heidegger propunha. Você vai desconstruir a palavra até chegar não à sua origem, e aí traz uma explicação, mas ao caminhar dessa palavra. Então, no proto-indo-europeu, ou seja, lá nas raízes dessa palavra, era uma linguagem agrícola, então que significava algo extremamente trabalhoso e que você perdia seu tempo, dedicava seu tempo àquilo o tempo todo. Então, é uma não categoria, vamos dizer assim, que implica numa revolução total, permanente do indivíduo e de toda a sua coletividade. Democracia não é votar, democracia não é alternância de poder. Isso são instrumentos da representatividade do Estado liberal. A democracia é a horizontalidade, a ausência de visões únicas do mundo, a ausência de uma obediência, a ausência de controles, a ausência de sujeições, né? Então, a democracia é exercida com uma radical horizontalidade, com um acesso à informação profundo, ou seja, cultura, arte e educação brutal, que são essas sociedades até capitalistas desenvolvidas conseguiram, né? Você vê que se libertaram de uma série de grilhões que prendem a humanidade até hoje, né? Que talvez no nosso nível cultural a gente se espante, mas faz parte da realidade, uma realidade talvez binária, uma realidade medieval. A gente vê discussões assim, fica espantado, acha engraçado, acha que é coisa de ignorante, mas na verdade é falta de cultura, né? A falta de educação, e aí essas sociedades conseguiram se livrar de uma parte dos controles. Então,
essa democracia a gente vai realizar ainda. Talvez a gente realize ela quando a gente diz lá na lei do SUS que tem a ver com discussões comunitárias das soluções de saúde. Ou quando a gente pensa no sistema de saúde que é permeado de multiportas. O indivíduo não é obrigado a usar uma porta só. É só o que o médico disser. Tem que fazer exame e vai tomar remédio e vai ficar bom. Isso não existe. Isso é um sistema hegemônico, funciona muitas vezes, mas não vai funcionar para uma depressão, não vai funcionar para algumas questões mentais, não vai funcionar para problemas de origem de fundo, talvez da desigualdade, né? Eu não estou falando de desigualdade que bota esquistossomose numa criança. Estou falando de desigualdade da comida ultraprocessada. Numa classe média que também está consumindo isso porque ela não tem tempo, porque ela tem que trabalhar, né? Que você falou bem, ela tem que gerar riqueza, a vida dela é um número, né? Porque assim, morre um, nasce 100, faz a conta, se bem que no Brasil inverteu, né? A pandemia está fazendo morrer mais gente que nascer, enfim. Essa democracia a gente ainda está no porvir. E essa democracia é radical, essa democracia é discutindo o Estado, não para tornar o Estado neoliberal ao mínimo, mas um Estado que, se existir, tem que cumprir sua função social de combater e erradicar a miséria, como está na Constituição. Isso não é papo, né, de revolucionário, está na Constituição Federal. Eu quero que seja cumprido isso. Então a gente não erradica a miséria, então a gente não está cumprindo a Constituição. Então para que serve esse Estado? Então é uma democracia que eu acho que está no porvir, que é trabalhosa e que não vai nos liberar de trabalho. A democracia está na rua, discutindo tudo, discutindo como é feito a alocação de recursos para a própria saúde, por exemplo. E o que a gente vai produzir no futuro para combater essa pandemia, as próximas, né? Porque essa aqui, a gente deu sorte pelo salto tecnológico do controle de RNA de vírus e tal, né, produzindo algumas vacinas que parecem promissoras, mas a gente não resolveu a origem, né? Que enquanto continuar destruindo o meio ambiente para suprir um sistema econômico que é injusto por essência, vamos continuar reproduzindo pandemias cada vez mais fortes. Então, essa democracia, para mim, também ela tem que se libertar de um sistema econômico que não tem nada a ver com ela. O sistema econômico que a gente vive, ele precisou do Estado liberal e algumas garantias para defender os proprietários. Democracia não está em nenhuma dessas cartas originárias. Não está em carta americana, não está em carta francesa, não tem nada disso. A palavra vem depois, né? Vem no 19, quando eles lembram, isso aqui é a democracia dos gregos. Coisa nenhuma, nem dos indígenas, né, que também praticavam. Então, assim, a gente vai construir isso, creio eu, quando finalmente a gente observar que essa relação com esse sistema econômico ela é incompatível não só com a vida, não há vida sob esse sistema, e isso tem que ser dito claramente. Aí vem as incoerências, né? Não, você tem isso, tem aquilo, não, vamos discutir em tese. Em tese é isso. Só há democracia se esse sistema econômico for discutido na sua essência, se esse sistema econômico for superado por uma relação saudável, pró-vida e a favor da liberdade humana, é o que eu penso. Bom, André, então a gente vai finalizando. Queria novamente agradecer a tua presença aqui. Foi, nossa, de alguma forma superou expectativas que já estavam altíssimas. Então, obrigada mesmo. Acho que a tua fala contempla muito o que é o Fórum Social Mundial da Saúde e Seguridade Social, que é entender justamente essa intersecção dos direitos, né? Entender que é uma coisa que não são direitos independentes do outro, mas que o ser humano é um completo e um complexo de tantas coisas, entender valorizar essa questão comunitária. Então, tantas coisas que a gente tem trabalhado no fórum durante anos e você resumiu muito bem na tua fala, inclusive a bandeira antineoliberal, porque convenhamos que é o que estraga toda a nossa vida em tantos âmbitos, né? Então, queria te agradecer mais uma vez e eu vou passar a palavra para a Rafa também fazer as ponderações final dela. Mas muito obrigada, André, pelo aceite. Provavelmente a gente vai te chamar muitas outras vezes. Faço da Amanda as minhas palavras. Muito obrigada. Foram colocações brilhantes, André. Muito obrigada por ser o nosso primeiro entrevistado. Eu acho que realmente teve o resumo de muitas questões que são abordadas aqui no fórum. E realmente a democracia a democracia e a liberdade, né, como Angela Davis coloca, são lutas constantes, uma dentro da outra. Essas fagulhas criativas da pluralidade que são naturais da democracia. Muito obrigada por nos lembrar disso. E seguimos, né? Seguimos juntos. Felizmente, temos tantas pessoas inteligentes e que pensam sobre o mundo de uma maneira tão questionadora e intrigante, né? Como tu. E muito obrigada por
fazer parte dessa primeira entrevista Conversando com Seguridade. Muito obrigado, Rafa, Amanda, pelo convite, uma honra. E estou à disposição. Se vocês precisarem, estamos aqui. Perfeito, então, André. Vamos finalizando, Rafa? E, André, eu te chamo daqui a pouquinho. Tá bom, obrigado. Estou aqui. Tchau, gente.